quero te convidar a você se conectar aqui comigo, mas que você use a sua Bíblia digital, ou você use a sua Bíblia de papel. E isso aqui não é um saudosismo dos velhos da geração X que adoram o papel e não gostam do digital. É porque a Bíblia de papel você só lê e é suficiente, e ela concentra você. O digital nos distrai demais, é muita distração. Então use a sua Bíblia de papel. Eu recomendo que você traga aquela sua Bíblia do Salmo 90 que está aberta na sua casa, você traz ela para a igreja e você ler ela aqui junto conosco, para você ser estimulado a ler o papel. O papel nos concentra. E obviamente que eu não sou contra aqui a Bíblia digital, mas eu sou contra a distração. Então, no momento da palavra, se concentre no que Deus está falando. Nós só temos esse momento aqui para falar com você. Então se concentre aqui, fica aqui conosco, e depois no final você me diz se valeu a pena ou não você prestar atenção. Eu vou começar com vocês aqui uma série que eu dei o nome aqui de Princípios da Vida Cristã. São 10 temas, e nas minhas oportunidades aqui na igreja, quando eu estiver falando, nas minhas oportunidades, eu estarei falando sobre princípios, sobre fundamentos da fé cristã, para a nossa vida cristã. Hoje eu vou começar isso, e eu vou isso agora 10 mensagens, então provavelmente eu termine essa série lá para março do ano que vem. Mas todas as vezes que você me ver aqui, você vai me ouvir falar sobre um fundamento, um princípio da fé cristã. Amém? E por que eu estou falando de princípios? Por causa de um cara que eu gosto muito, chamado Pastor Tiago Brunet. Ele tem esse livro aqui, que eu quero recomendar a leitura para você. Chama-se Princípios Milenares. O Tiago, ele tem essa linguagem. Eu chamei de Princípios da Vida Cristã, ele chamou de Princípios Milenares. É um livro que eu recomendo a leitura. São 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade, que é um tema que o Tiago fala bastante nos seus ensinamentos. Então, os insights a partir desse livro serão os fundamentos que nós vamos ter aqui como igreja. E por que é importante vivermos por princípios, por fundamentos e não por sensações? Porque os dias são difíceis e são trabalhosos. Hoje, não sei porquê, mas as pessoas elas querem as bênçãos, mas não querem os compromissos. Você lendo isso parece uma coisa óbvia demais. Só que quando a gente vai na prática, é exatamente isso que as pessoas querem. Elas querem ser abençoadas, mas não querem compromissos. As pessoas querem crescer, mas sem raiz. As pessoas querem o propósito, mas não querem o princípio. É possível isso, irmãos? Não é. E por que a gente vive então assim? É a respeito disso que eu quero falar. Então, nesses nossos temas aqui, nesses nossos 10 encontros que acontecerão ao longo da nossa escala aqui de ministração, eu quero que você entenda que a vida espiritual, ela não é sustentada por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós praticamos. A prática é a nossa vida espiritual. Obviamente que no começo da sua vida cristã, os milagres, eles farão mais sentido. Você precisa de mais resposta, você precisa ser estimulado. Então logo quando você se converte, quando você se batiza, muita coisa acontece contigo. E isso é didático. Por que é didático? Porque Deus nos ensina assim, Ele é didático. Então o começo da sua fé cristã, se você for no monte, você vai ver o graveto aceso. Não sei quantos já tiveram essa experiência. Já viu o graveto aceso na vigília, no monte? Já vi. É estranho, é sobrenatural. Mas o que é aquilo, irmãos? É um sinal. Para que aquilo? Para fortalecer sua fé. Você é um novo na fé. Então Deus trata assim com você. Passa-se o tempo na sua vida, o milagre, ele não precisa mais ser algo que fortaleça a sua fé. A prática da sua fé já é suficiente para você ter uma vida com Deus.
Isso chama-se maturidade. E maturidade não tem nada a ver com idade, porque tem muita gente idosa, eu ia falar velha, mas não vou ser deselegante. Então, há muitas pessoas com mais idade que não têm nenhuma maturidade. E o nosso tema de hoje passa por maturidade. Então, essa fé que começa com experiências, ela precisa se consolidar com maturidade. Então, por isso que é importante nós estudarmos e nós falarmos e nós aqui, de fato, refletirmos como nós temos andado. Que fase da vida cristã você está? Você é daqueles que precisam de um milagre todo dia? Você é daqueles que para acordar tem que aparecer um anjo do lado da sua cama? Você já andou tanto na fé, que hoje, na fase onde você está, é impossível você largar a fé. E aí os homens podem cair, os pastores podem pisar na bola, pode acontecer qualquer coisa, você não larga a sua fé. Você já chegou nesse tempo? Ou você ainda está naquela fase que se alguém não lhe der bom dia nesta igreja, você troca de igreja? São tempos para uns e para outros. Então, para a gente começar aqui, a respeito de que a vida não nos derruba pelos problemas, mas pela imaturidade que nós temos diante das circunstâncias e das coisas. Aí tem uma ilustração que eu coloquei aqui que diz o seguinte: havia um aprendiz que reclamava ao seu mestre sobre dificuldades da vida que ele enfrentava. O mestre ouviu com muita paciência aquele aprendiz e disse assim para ele: aqui está um copo com água e aqui está uma colher de sal. Você pega a colher de sal e coloca dentro do copo com água e bebe. E ele fez isso, pegou a colher de sal, colocou no copo com água e bebeu. A sensação não foi a melhor, talvez uma bem desagradável. O gosto de fato era horrível. E aí depois o mestre disse para ele: agora você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar a mesma colher de sal, você vai nessa lagoa aqui, você joga a colher de sal, mexe e toma a água da lagoa. Ele foi lá e fez assim. Quando ele provou a água da lagoa, não era o mesmo sabor que ele sentiu com um copo com água. E aí o mestre sorriu para ele, porque o mestre disse assim: o problema não é o sal, o problema é o tamanho do recipiente. As dificuldades nós sempre teremos. A pergunta que a gente se faz é: quanto você cresceu? Quanto você aumentou a sua fé? E assim, eu e você, nós devemos crescer. O sal representa aqui uma dor, uma frustração, o nosso coração ele amadurece. Agora a proporção precisa aumentar. A imaturidade transforma pequenos problemas em tragédias. Já viu tempestade num copo d'água? Agora a maturidade transforma grandes crises em aprendizado. Tem gente que fica muito preocupada se acontecer alguma coisa lá do outro lado do mundo. Ela já fica preocupada aqui. Excessivo, grande. Isso é maturidade ou é imaturidade? Paulo ele escreve, e ele entendeu isso, e aí eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 13, que é um texto conhecidíssimo, né? Mas ele é conhecido por um outro motivo. E se você é um bom leitor da Bíblia, se você já tem alguma experiência lendo o texto bíblico, quando eu falo assim: olha, 1 Coríntios 13, o que é que você lembra? O que é que você lembra? O texto fala do que? 1 Coríntios 13, o amor, e é um tratado sobre o amor que Paulo está falando ali. Engraçado que lá no finalzinho, Paulo, no meio de falar sobre o que é o amor, ele traz o 11. Ele está falando sobre amor. De repente, no 11 ele diz assim: quando eu era criança, ou menino, falava e pensava e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás
as coisas de menino ou as coisas de criança. Por que será que num tratado sobre amor, Paulo está falando sobre meninices, sobre infantilidade? Quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Paulo nos ensina que crescer é um ato de amor. Quando você passa pelas águas, você nasce uma nova pessoa em Cristo, você é um bebê. E a metáfora é, você é um bebê quando nasce, mas você vai crescendo, amadurecendo, crescendo. Não dá para você ter muitos anos no Evangelho e continuar sendo um bebê espiritual. Não combina. Você precisa crescer. Eu preciso crescer. Então, amar de verdade exige maturidade. Sem maturidade, quem ama fere. A imaturidade, ela fere. E aqui vamos para o nosso primeiro ponto, que a maturidade é fazer o que precisa ser feito e não apenas o que se quer. E todo adulto sabe disso. Vou repetir, todo adulto sabe disso. A gente passa a maior parte do nosso tempo fazendo aquilo que precisa ser feito. E tem gente adulta achando que pode viver uma vida fazendo somente o que quer. E você vai entender rápido que não dá. Ou você pode ficar brigando com isso. Segunda-feira, 6 da manhã, você precisa levantar para quê? Para você ir trabalhar. A sua vontade é continuar dormindo. Você fazia isso quando você tinha 3 anos. Você ainda estava no berço. Então você espreguiçava, aí você estava com fome, você... Sua mãe corria lá, fiava uma mamadeira na sua boca, e você era saciado, e aí você acalmava. Quando você tinha 3 anos. Você com 25, com 30, com 40, com 60, não dá mais para ser assim. Você precisa amadurecer. Eu preciso amadurecer. Crianças são movidas por aquilo que elas sentem, adultos por aquilo que eles sabem. E esse amadurecimento espiritual começa quando a vontade deixa de ser o motor e o propósito de Deus passa a ser o nosso guia. Então não é vontade, é propósito. Maturidade vem quando eu faço isso. Quando Paulo diz, quando me tornei homem, ou seja, ele decidiu crescer. Crescer não é automático, é uma decisão. As mulheres dessa geração sabem o que eu estou falando. É uma geração horrorosa de homens, porque muitas vezes você casa com um homem, você namora com um homem, você fica noiva de um homem, você se envolve com um homem, que ele na verdade ele não quer uma mulher, ele quer uma... Se você quer uma mãe, por que você não ficou com a sua? Morreu, né? Precisa arrumar outra. Tem gente que parece que é assim. As mulheres dessa geração sofrem com homens que são meninos. Mulheres, você que ainda não está casado, se aparecer um homem na sua vida, que ele é uma criança, se você precisar colocar o prato na mesa, se você precisar pagar as contas dele, se você precisar lembrar o que ele precisa fazer, corre desse cara. É melhor você sozinha do que você acompanhada de mais um filho. Tem um homem ao seu lado. E eu sei que está difícil, mas vale a pena procurar. Paulo diz, quando me tornei homem, ou seja, é um processo. Você precisa decidir ser homem. Você precisa decidir crescer. Crescer não é automático.
E aí quem vive por essa maturidade de fazer o que gosta, precisa entender uma coisa. O texto bíblico nos ensina em 1 Coríntios 6, verso 12: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. A pessoa imatura espiritual e emocionalmente, ela vive de impulso, ela fala o que ela pensa, ela vai dizer: mas eu sou assim mesmo, é meu jeito. Você é um adulto, você não pode falar é meu jeito. Você convive com pessoas, não dá para ser do seu jeito. Isso é imaturidade. Eu não devo falar o que eu penso, você deve sim falar o que você pensa. Meça suas palavras. A pessoa imatura espiritualmente, ela vive por impulsos. E qual é o problema disso? Em casa. Maturidade não é desenvolver ofensa com ofensa. O imaturo em casa, ele recebe uma patada, ele dá outra. Do jeito que vem, toma. Qual é o problema? Vai deixar essa casa um inferno, sim ou não? No trabalho, o imaturo, ele não entende o sistema, como as coisas funcionam. Então lá no trabalho é fazer o que é certo mesmo quando ninguém está vendo. A pior coisa que tem é você chegar no seu trabalho e você se amoldar o que todo mundo faz de errado. A pior coisa que tem no trabalho é você ser um mau funcionário. Isso denuncia o seu cristianismo, porque afinal de contas todo mundo sabe que você é crente, sim ou não? Mais ou menos. Sim ou não? Se você chega atrasado, dá atestado falso. Irmãos, atestado falso denuncia o seu cristianismo. A sua falta de educação, sua rabugice, denuncia seu cristianismo. As pessoas fogem de você na hora do almoço, denuncia seu cristianismo. Isso é imaturidade. O que mais? No ministério, o imaturo, ele quer ser reconhecido o tempo todo. Ministério é serviço. Vou repetir, você que trabalha na igreja, ministério é serviço. A gente serve, ninguém vê, ninguém nos aplaude, ninguém nos agradece. E você trabalha igual um camelo. Você chega no culto das 10 às 8 e ninguém vê. É assim. Em casa, o imaturo, ele também, ao invés de assumir responsabilidade, ele transfere culpa. É sempre culpa de alguém. Ou é da mulher, ou é do marido, ou é dos filhos, ou é do vizinho, esse enviado das trevas que mora do meu lado. Nunca é a sua culpa, mas é a culpa dos outros. Eu te pergunto, qual área da sua vida ainda você precisa crescer? A maturidade, ela não rouba a alegria da vida, mas ela dá forma à alegria. Liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em fazer o que agrada a Deus. Você está disposto a isso? Essa é a liberdade. Nosso segundo ponto aqui: reações maduras evitam dores desnecessárias. Mateus 5, do 38 ao 41, vou dar só ideia para você. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, Jesus está refazendo aqui os mandamentos, e Ele está aqui colocando um outro nível em cima das leis. Uma atitude mais madura. Jesus nos ensina o princípio de uma reação madura. Ele nos mostra que não precisamos responder na mesma moeda, porque isso é coisa de gente imatura. Você quer matar uma discussão? É alguém estar gritando com você e você falando baixo. Você vai acabar com a discussão. Agora, se ele late e você late também,
A imaturidade ela reage, a maturidade ela responde. Reagir é instintivo, responder é espiritual. Quantas brigas em casa você poderia ter evitado se você tivesse respirado antes de responder? Quantas amizades teria sobrevivido se você tivesse ouvido mais e falado menos? Quantos casamentos teriam sido restaurados se houvesse menos orgulho e mais mansidão? A imaturidade ela multiplica o problema, irmãos. É por isso que a maturidade ela é importante. Ela aumenta, ela faz tempestades. Uma coisa pequena vira uma coisa enorme. Imaturidade. Quando você reage com raiva, tem alguém que ganha espaço na sua vida. Quando você reage com raiva, você dá uma legalidade para o inimigo agir na sua vida. Mas quando você responde com graça, aí Deus assume o controle. É um exercício diário. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que eu faço. Eu não estou dizendo, faça como eu faço, porque eu também não sou assim. E olha que eu sou pacífico, hein? Sou pacífico. Mas tem horas que a gente explode. Tem horas que a gente fala. Você já teve esse momento que você fala e na mesma hora você se arrepende? Você fala, podia ter esperado um pouco mais para falar. Devia ter falado amanhã, não hoje. Por isso a melhor resposta é uma resposta pensada e não uma reação. Se a gente olhar aqui um pouco mais do texto bíblico, você conhece a história de José, personagem bíblico do Velho Testamento. José, acontece de tudo na vida de José. É um cara azarado. Eu vejo a história de José, eu falo, rapaz, que cara ruim, meu. Tudo dá errado na vida de José, desde a sua adolescência até a sua maturidade. E aí as coisas vão dando errado para ele. Ele briga com os irmãos, ele é vendido pelos irmãos, ele vai trabalhar como escravo, a mulher dá em cima dele. Cara azarado. E aí ele não fica com a mulher, ele vai preso, e ele fica um tempão preso. Aí ele ajuda os caras que estão presos com ele. Os caras saem, esquecem dele, azarado. Aí um dia ele sai da prisão, enfim consegue falar com o rei, com o faraó, e aí a sorte dele muda. Só que ele se lembra que quem colocou ele nessa enrascada foi quem mesmo? Os irmãos dele lá atrás, quando ele era um adolescente. E aí vai chegar um momento que José, ele vai mostrar se ele é um homem maduro de fato ou se ele é imaturo. Porque os irmãos dele aparecem diante dele lá no Egito. Se ele é um cara imaturo, ele falou, agora é a minha vez. Quem não te viu, quem não te ajudou a passar na prova? José está no palco. E os irmãos estão diante dele. Ele passou a vida inteira longe do pai que ele amava por causa dos irmãos. A chance dele era arrebentar com os irmãos dele. E alguém poderia assim, é legítimo. Mas ele escolhe não fazer isso. Ele escolhe abençoar os irmãos dele. Isso é amadurecimento espiritual. José não era alguém como os nossos dias de hoje aqui, que parece que vive dirigindo, olhando o retrovisor. Cuidado com isso. Você dirige a sua vida olhando no retrovisor. O que isso quer dizer? O que aconteceu atrás. Se a gente faz isso com um carro, a gente tem uma grande chance de colidir esse carro. A gente olha para frente, irmãos. Ninguém deve viver olhando o retrovisor, porque quem olha o retrovisor vai bater o carro. José, ele dirigiu a vida dele olhando para frente, não olhando para trás. E aí,
diante dos irmãos dele, ele tem uma resposta. Ao invés de se vingar, ele perdoa. Em vez de relembrar o mal, ele viu um propósito, porque lá no verso 20 do capítulo 50 de Gênesis, ele vai dizer assim: vocês intentaram mal contra mim, depois que eles descobrem, se você conhece a história, mas Deus o transformou em bem. José responde para os irmãos deles: vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. José está amadurecido, está um homem de verdade. E ao invés de criticar os irmãos dele, ele disse: foi Deus que me enviou antes de vocês. Aí é o verso 5 do capítulo 45. E o livro aqui do Tiago, ele traz outros exemplos também. Ele fala a respeito de Martin Luther King, ele fala de Gamaliel, ele fala de Davi e Saul. Começo da história de Davi. Davi é ungido para ser rei, só que ele é ungido para ser rei, só que ainda tem um rei, que é Saul. E esse cara que é ungido rei começa a ser perseguido por Saul. E a história nos conta que há uma perseguição tão grande de Saul contra Davi, que num determinado momento, Davi, que já é um guerreiro, ele tem um exército, ele chega tão perto de Saul, que a guarda toda estava dormindo, Saul está no meio, e Davi chega tão perto dele que pega a lança e pega a jarra de água. E aí o guerreiro que está com Davi fala: Senhor, Deus nos entregou o nosso inimigo nas nossas mãos. E Davi diz para ele: eu não tocarei no ungido do Senhor. Davi já tinha recebido a unção para ser rei, mas havia um princípio em Davi, e o princípio era esse, da maturidade. Ele não tocaria em quem Deus ungiu. A vida daria conta de Saul, e foi o que aconteceu. A história continua. Então isso é maturidade. Maturidade não é negar o sentimento, mas é administrar esse sentimento, essa emoção que está dentro de nós. Maturidade é: eu estou ferido, mas eu não vou ferir de volta. Você é capaz disso? Você está ferido, mas você não vai ferir ninguém. O seu dia está uma droga. Você não precisa estragar o dia de ninguém, porque o seu dia está ruim. Parece que tem gente que, porque o dia dela está ruim, ela vai fazer um inferno na vida do outro. Isso é imaturidade. Se o seu dia está ruim, você se recolhe, fica na sua. Você não vai fazer um inferno na vida de ninguém, porque o seu dia está ruim. Porque a gente tem a chance de abençoar alguém todos os dias, ou fazer um inferno na vida de alguém todos os dias. Você tem esse poder. O que você escolhe? Você quer abençoar alguém ou amaldiçoar alguém? Pensou, Tico? Está de boa lá no balcão, no púlpito. Aí chega um enviado das trevas para tirar a sua paz. Você está de boa, Marginal Tietê, lotada, tem 1 milhão de carros na sua frente, e tem um cara querendo te ultrapassar para nada, porque ele não vai para lugar nenhum. Tem mais 1 milhão de carros na sua frente, mas ele está ali dando farol, buzinando, para ele andar 5 metros. Não é um enviado das trevas? Ele quer tirar a sua paz. Isso é imaturidade. E aqui nós vamos para o nosso terceiro ponto, que maturidade é deixar o passado e seguir para o alvo. Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Paulo mostra que crescer é desapegar.
esquecer as coisas que ficaram para trás. O passado na nossa vida, ele só serve de lição e mais nada. O menino, ele guarda mágoas, o homem libera perdão. O menino culpa o passado, o homem constrói o futuro. Maturidade é parar de se vitimizar e começar a se responsabilizar. A gente não gosta dessa palavra, responsabilidade. E eu sempre indico um livro do Paulo Vieira, um livro pequenininho, vermelho, escrito Autorresponsabilidade. Isso resolveria um grande problema dos homens da nossa época. Autorresponsabilidade. É um livrinho curtinho assim, ó. A gente devia decorar esse livro. Não é cristão não, é para a vida. É para todo mundo. Autorresponsabilidade. Você para de culpar os outros e você assume a sua responsabilidade. Seus dentes estão caindo porque você não escova os dentes. Simples assim. Você não tem tudo o que quer porque você trabalha pouco. Você não entende mais a palavra porque você não lê o texto. A sua vida espiritual com Deus é uma droga, mas você não ora. Vai ser difícil ela ficar boa. Então, não tem ninguém culpado. A responsabilidade, ela é sua. Recomendo o livro, autor Paulo Vieira, Autorresponsabilidade. Então a gente precisa parar de viver nos comparando, terceirizando. Meus pais não fizeram isso por mim, minha esposa não me ajuda, ela não é mais como era antes. Ela mudou? Ela tem outro nome? Ela continua sendo a mesma pessoa. A gente precisa parar de justificar a nossa estagnação. Você está tanto tempo convertido, faz tão pouco pelo reino, e Deus fez tudo por você. Eu preciso te lembrar isso. Na sua vida emocional, ficar revivendo feridas antigas, lembrando de quem te machucou e que você nunca supera. Crescer é liberar o passado para Deus te entregar o novo. E isso você sabe muito bem, você que é cristão. Sem abandonar o velho, não há nada novo na sua vida. Talvez muitos aqui nessa manhã precisam deixar essa infância espiritual. Talvez você esteja numa fase da sua vida que você precisa começar a viver aquilo que você lê. Você precisa viver aquilo que você fala. Deus não precisa mais deixar o maço de lã molhado para você ver se é vontade dele. Isso é quando você era novo na fé. Você não precisa mais desse sinal. Você precisa viver a palavra de Deus. A palavra, ela é clara. A palavra de Deus, ela é didática. Você não precisa mais de sinal. Você precisa viver uma vida cristã. E a gente, para terminar aqui esse tema sobre maturidade, vou relembrar os pontos aqui para você. Maturidade é fazer o que precisa ser feito e não aquilo que eu quero. Portanto, é ter uma fé madura, escolher o propósito e não o prazer. O segundo ponto aqui foram: reações maduras evitam dores desnecessárias. Quem aprende a reagir com amor desarma o mal. Maturidade é deixar o passado e seguir para o alvo. O crescimento espiritual exige libertação do que já passou. Por isso, crescer não é opcional para quem quer vencer. Decida hoje crescer. Decida hoje fazer coisas novas. Decida hoje abandonar as coisas de menino. Chegar ao ponto que Paulo chegou. Eu deixei as coisas de menino. E eu me tornei homem. O que é que você precisa deixar hoje? E eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de processo. Maturidade é processo.
Deus não está à procura de pessoas impecáveis, Ele está em busca de corações ensináveis. Paulo não disse lá no versículo, eu sou o homem, mas ele disse, eu me tornei homem, maduro. É uma caminhada. Você pode decidir hoje, se você continua do jeito que você está, um menino, uma menina, dando problema para todo mundo, dando problema para tua família, dando problema para o teu cônjuge, dando problema para a tua igreja, ou você segue a sua vida, amadurece pelo amor de Deus, porque a gente não dá conta nem dos nossos filhos, que dirá dar conta de criança grande. Não tem coisa pior do que um adulto dando chilique. Você já viu um adulto dando chilique? Na rua, no estabelecimento, chilique, no trânsito. Quem faz isso é criança. Gente sem emoção, o seu emocional descontrolado. Hoje é tempo da gente buscar essa maturidade. E essa jornada você pode buscar. Eu sei, crescer dói, mas ficar parado dói mais. Deus está chamando uma igreja madura. Isso é um fundamento, é um princípio. E se você viver o princípio, a sua vida será outra. Você vai parar de errar, você vai parar de dar problema para os outros, vai parar de incomodar. Você incomoda quando você é imaturo, porque alguém tem que fazer o que você deveria fazer. Você é um imaturo, é uma imatura. Você precisa dar conta da sua vida, porque da sua salvação você também vai ter que dar conta. Isso eu não posso fazer por você. O que eu posso fazer é o que eu fiz aqui nessa manhã. Eu abri esse texto para você, eu li esse texto com você, e eu estou aplicando esse texto com você. É a minha parte nesse processo. A outra parte é o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida, transformando você para que você cresça. Porque senão vai ter aquela figura horrorosa daquele menino enorme, 1,80 m, né? Mas com roupa de garoto. Ele tem 120 quilos, ele tem 11 anos, um grande, imaturo. O que é que você quer viver? Quer viver essa vida? Quer cumprir o propósito de Deus na sua vida? Cresça em nome de Jesus. Cresça, assuma a responsabilidade. Cada fase da nossa vida é um tempo. Há o seu tempo de criança, há o seu tempo de estudar, há o seu tempo de namoro, há o seu tempo de procurar o primeiro emprego, há o seu tempo de você formar a sua carreira. Há um tempo. Respeite isso. Mas em cada fase, assuma a responsabilidade, seja maduro. Não dá, na minha idade, para eu andar com um menino. Não dá. Eu não posso pensar como um menino. Já tenho 50 anos, não dá. Eu não sou mais sozinho, eu tenho uma família. Isso serve para você, meu irmão. Quando você era menino, você podia falar o que você queria. As pessoas talvez nem dessem muita bola. Hoje, se você falar, dá muito problema. Muito problema. E quando a gente troca as fases, fica esquisito. É igual você ver uma criança, um menino de 7 anos de terno e gravata indo trabalhar cedo. É estranho, né? Como é estranho um homem de 50 anos em casa, de bermuda, jogando videogame. Desculpa. Nada contra o videogame. Tudo contra você ser um imaturo. São coisas diferentes. É estranho quando a gente vê. Por isso que o texto diz: deixe as coisas de menino, seja maduro em nome de Jesus. Vou pedir para a banda subir aqui. Eu queria que a gente tocasse a penúltima música que a gente tocou. E eu queria que você pensasse no que eu disse
para a gente orar junto e me colocar aqui diante de você, porque a gente deve crescer em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. E talvez você esteja pensando assim: se você soubesse o deserto que eu tenho andado. Eu preciso te alertar: deserto não é castigo, deserto muitas vezes é escola. Deserto não é castigo para ninguém, deserto muitas vezes é uma grande escola para a sua vida. Toda criança que tem tudo o que pede se transforma num monstro. Mas todo mundo que passa pelo deserto, entende aquilo que Deus está sendo didático com você. E talvez o seu deserto de hoje é Deus colocando você numa escola, para que você entenda que há um princípio de maturidade para você viver na sua vida cristã. E eu não estou aqui diminuindo a dor de ninguém, irmãos, por favor. A sua dor, ela é legítima, mas você precisa levar ela aos pés da cruz, com maturidade. Ou você vai passar a sua vida inteira como um imaturo. As pessoas precisam te socorrer de 10 em 10 minutos. E como é difícil fazer isso, irmãos, a gente não consegue. Está na hora de você crescer. E a palavra dessa manhã é um alerta para você: deixe as coisas de menino, viva em Cristo a plenitude do crescimento, e avalie qual é a sua posição diante dessa caminhada. Você acabou de se batizar? Ok, algumas coisas na sua vida até são toleráveis, mas você já está da metade da sua vida para frente. Você precisa repensar a sua vida, se você precisa reagir a tudo, se você precisa responder a tudo. Existem coisas na nossa vida que a melhor coisa é ficar quieto. Isso é sinal de maturidade. Faça sua reflexão, nós vamos cantar e aí nós vamos orar, porque o Senhor está nos ensinando e Ele está nesse lugar. Amém?